Cara amigo internauta, caro amigo internauta, eis que estamos de volta para regressar com os nossos estudos e reflexões acerca da obra Missionários da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito André Luiz. Estamos reflexionando no momento atual acerca do capítulo 6, intitulado Oração. Este é um capítulo fascinante, com uma série de ensinamentos, desdobramentos, sempre com as considerações de André Luiz, no sentido religioso, moral, naturalmente que é direcionado para as nossas vidas. O capítulo começa com André Luiz, assessorado pelo espírito Alexandre, o seu instrutor espiritual, caminhando na direção do rapaz, filho da senhora idosa e irmão da menina adolescente de 16 anos de idade. O rapaz, que vivia em casa própria, caminhava na direção da sua casa, do seu lar. E André Luiz, por sugestão de Alexandre, resolveu debandar na direção da residência desse rapaz, que é vítima de uma tortura sexual que causa piedade e compaixão nos espíritos bons. Ele acompanha e no trajeto, no deslocar na direção da residência desse rapaz, ele começa a refletir ao lado do instrutor Alexandre. Tudo aquilo que ele tinha visto até agora, todas as coisas que ele havia entrado em contato, todos os fenômenos, e particularmente sempre lhe voltava à mente aquilo que ele chama de microbiologia psíquica, os bacilos, os vírus fabricados pela mente dos encarnados, vírus essencialmente de teor psíquico, bactérias, à semelhança das bactérias que ele examinara na condição de médico, ele percebia agora que a mente tem um poder e recursos tão extraordinários e potentes que também fabricam essa microbiologia psíquica, como ele coloca. E ele fica tão reflexivo, tão introspectivo, que ele começa a recapitular aquilo que ele tinha visto até então. Então, ele começa a lembrar-se das ocorrências, dos vírus fabricados pelos encarnados, gerando inclusive repercussões na área da saúde, que vão desembocar mais tarde na saúde física, em uma somatização. Ele, em determinado momento, coloca: conhecia eu, de perto, as alterações circulatórias, determinando a embolia, o infarto, a gangrena. Tratara, em outro tempo, inúmeros casos de infecção através de artrites e miosites, úlceras gástricas e abscessos miliares. Examinara atenciosamente, no campo médico, as manifestações do câncer, dos tumores malignos em complicados processos patológicos. Vira múltiplas manifestações microbianas no tratamento da lepra, da sífilis, da tuberculose. Muitas vezes, na qualidade de defensor da vida, permanecera longos dias em duelo com a morte, sentindo a inutilidade da minha técnica profissional no ataque aos vírus estranhos que apressavam a destruição orgânica, zombando-me dos esforços. Na qualidade de médico, entretanto, na maioria dos casos, quando podia contar ainda com a prodigiosa intervenção da natureza, mantinha a presunção de conhecer variadas normas de combate em diversas direções. No diagnóstico da difteria, não vacilava na aplicação do soro de Holtz e conhecia o valor da operação de traqueotomia no Krupp declarado. Nas congestões, não me esqueceria de intensificar a circulação. Nos eczemas, lembraria sem dúvida os banhos de amido, as pomadas à base de bismuto e a medicação arsenical e sulfurosa. Positivando o edema, recordaria a veratrina, o calomelano, a cafeína e a teobromina, depois de analisar detalhadamente os sintomas. No câncer, praticaria a intervenção cirúrgica, se o raio-x não demonstrasse a eficiência precisa. Para todos os sintomas, saberia utilizar regimes e dietas, aplicações diversas, isolamentos e intervenções. Mas, e ali? E ali, o que é que ele faria?
Era essa questão que André Luiz ficava, a refletir, a meditar. Ele tinha várias intervenções, possuía em mente vários procedimentos na qualidade de estratégias terapêuticas diante de demandas orgânicas, de infecções, de problemáticas de saúde, de patologias diversas. Mas o que fazer diante das invasões microbianas produzidas pela mente, pelo psiquismo desorganizado, desequilibrado, por uma moral irregular, promíscua, por um comportamento desequilibrado? O que fazer diante daquilo? Que terapêutico utilizar? E nessas colocações, Alexandre, o instrutor espiritual, acerca-se dele, adivinhando-lhe os pensamentos, diz: André, suas reflexões íntimas, suas interrogações íntimas são portadoras de grande bem para o seu coração. Aqui, Alexandre, quando faz essa consideração, de alguma forma colocada por André Luiz no seu livro, está também fazendo uma alusão ao benefício da reflexão, não apenas para nós encarnados, mas os espíritos desencarnados também refletem, também fazem reflexões. E essas reflexões são muito positivas para a alma, refletir acerca das coisas importantes da vida, reconsiderar ou recapitular experiências, fazer uma espécie de reflexão diária, à semelhança do que Santo Agostinho Espírito aconselha no item 919 da obra do Livro dos Espíritos a Allan Kardec. É uma colocação inadiável, é uma tarefa para todos nós. O espírito Joana de Ângeles, entre outros, costuma dizer que, da mesma forma que o banho é a higienização do corpo e que o corpo necessita de alimentação, de higiene, de cuidados, a alma necessita de reflexão, de meditação, de consideração, para renovar as ideias, para liberar-se das toxinas psíquicas que carrega, dos miasmas que acumula no dia a dia, das preocupações mais imediatas, das preocupações materiais. Então, as reflexões, diz Alexandre, farão e fazem muito bem ao seu coração, André, diz ele. André, então, faz uma outra consideração, ou melhor, Alexandre faz uma outra consideração quando diz: criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Os criminosos, de vários matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos, integram comunidades de sofredores e penitentes no mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e esterilizante. Notem que colocação de André Luiz. Os criminosos se reúnem, os aleijados de caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes, por uma afinidade psíquica, se reúnem para fabricar essa matéria mental revestida da força plasmadora e esterilizante que cria uma espécie de atmosfera psíquica aos espíritos que estão no mesmo nível de identidade vibratória. E os bons criam uma atmosfera psíquica positiva, os maus uma atmosfera psíquica desequilibrante. E Alexandre continua dizendo: a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma. O corpo transitório, um dia a ciência vai perceber que é apenas sombra da alma. E mais adiante Alexandre vai dizer: cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. Cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. Que notável consideração. Nós somos os médicos de nós mesmos. Talvez por essa razão Jesus costumava dizer que tu crês que eu possa curar-te, para fortalecer a fé do indivíduo e gerar naturalmente o desejo do indivíduo se curar, que é o essencial. E por fim, para esse primeiro momento, Alexandre vai dizer: no plano das nossas atividades não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. Equivale a dizer que eles têm intervenções também curativas de natureza exterior. Por natureza exterior, devemos entender o perispírito, que no mundo espiritual está para os espíritos aquilo que para nós, o corpo, está para nós.
O que o perispírito está para o mundo espiritual é o que o corpo está para nós, seres encarnados. O perispírito, por mais sutil, diáfano, caracterizado por matéria hipersensível, por uma fisiologia quântica, para me utilizar uma expressão para me fazer mais compreendido, né, mais claro, é uma matéria quântica, uma matéria quintessenciada, como dizem os espíritos no item 82 de O Livro dos Espíritos. É uma matéria sutil, mas é matéria, é um corpo. É um corpo fisiológico, é, portanto, uma expressão exterior, que tem tratamentos, que recebe intervenções, que recebe auxílio médico no mundo espiritual, auxílio magnético, mas tudo isso são intervenções exteriores, porque, na verdade, a grande proposta é a renovação interna. Por isso, cada filho de Deus, diz Alexandre, deve ser médico de si mesmo. Agora vamos dar uma pausa para logo mais retornarmos. Queridos amigos, estamos de volta. Falamos, agora há pouco, que as criaturas do mesmo nível evolutivo e com as mesmas afinidades psíquicas fazem aquilo que Alexandre falou de uma permuta magnética do mesmo teor. Por isso os criminosos se reúnem, os aleijados do caráter, como diz Alexandre, também se vinculam, e assim por diante, para a permuta magnética. Assim acontece no mundo espiritual, assim acontece entre as criaturas humanas encarnadas e assim acontece também entre encarnados e desencarnados. Porque, em verdade, não há dois mundos, duas vidas, há apenas um mundo em duas faces, em duas feições, em duas dimensões. A feição da matéria mais congelada, mais densificada, e a feição de uma mesma vida, de uma matéria mais sutil, de uma energia mais dissociada, ou de uma matéria dissociada, que é energia. Mas são duas feições de um mundo só, de uma vida só. Então, por isso que Allan Kardec estabeleceu na sua época que o mundo espiritual se acotovela conosco. Essa é uma realidade insofismável. Mas prossigamos. André Luiz vai na direção da residência daquele jovem, que ele causava piedade, que ele causava uma compaixão sincera. O jovem então acerca-se do lar, adentra-se no lar. E ao adentrar-se no lar, André Luiz percebe que ao se aproximar para adentrar-se no lar, já percebe uma atmosfera diferente. O lar parecia impregnado de uma atmosfera suave, de uma psicosfera mais gentil, mais sutil, mais agradável do que a densidade com que ele vem observando na rua, no dia a dia, na via pública, que ele causava uma sensação de mal-estar. E ele vai dizer: curioso observei que as entidades infelizes, as entidades obsessoras que acompanhavam o rapaz compulsivo, torturado na área do sexo, viciadas, portanto, essas entidades também na promiscuidade da área genital, da área sexual. E André Luiz vai dizer: curioso observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes acompanhar a vítima ao interior. As entidades não conseguiam adentrar no ambiente doméstico. Na residência, André Luiz então se intriga com aquilo. Por que não? O acompliciamento psíquico de encarnados e desencarnados é uma lei. E se eles se vinculam àquele rapaz, por que não poderiam entrar na residência, na casa dele, na casa da sua vítima, portanto? Ficaram contrafeitas à porta, sem conseguir adentrar o lar. Alexandre olha então para André Luiz, sorri e diz: a prece traça fronteiras. Notem que coisa interessante. Que conceito extraordinário. A prece estabelece fronteiras magnéticas. Fronteiras. Equivale dizer que com a prece nós, de alguma forma, estabelecemos fronteiras com o mundo espiritual ao qual queremos acessar. Nós, com o nosso psiquismo voltado para a prece, estamos estabelecendo limites no acesso
magnético que nos chega, nas várias vibrações que nos chegam. Então, André Luiz reflexiona a esse respeito e naturalmente apresenta e visualiza o lar daquele rapaz com defesas magnéticas. Ele percebe as defesas magnéticas, ele percebe que havia uma espécie de controle de saída e de entrada de entidades espirituais que poderiam ter acesso à residência daquele rapaz. Portanto, não havia livre acesso, livre trânsito na residência daquele lar, daquela família que não era apenas uma residência, parecia, como diz André Luiz, um verdadeiro santuário. André Luiz, então, fica embevecido com a importância da oração. O termo oração vem de uma expressão grega, se não me falha a memória, que significa abrir a boca. Humberto Roden diz que na oração o indivíduo abre a boca, esvaziando-se do ego para preencher-se de divindade. Ele diz isso na obra O Sermão da Montanha. Então a oração tem essa expressão extraordinária. Aqui Gandhi dizia que era a chave da manhã e o ferrolho da noite. Equivale a dizer, abre com ela e fecha-se com ela. É, portanto, um recurso que nós temos admiráveis, cuja possibilidade, cujos efeitos saudáveis nós estamos ainda muito distante de conseguir compreender em regime de totalidade, em absoluto. Não compreendemos ainda em totalidade a importância e a eficácia da oração. A conduta da mulher, portanto, no lar, e André Luiz vai notar isso, na oração, que cria defesas magnéticas, controlando a saída e entrada de entidades, portanto, também, de alguma forma, preservando a intimidade do lar. Não apenas isso, mas principalmente a conduta da mulher, do rapaz, suplantava a conduta dele, o desequilíbrio dele, a desarmonia dele. Equivale a dizer que o bem suplanta o mal, que a harmonia gera e exerce um contágio muito maior do que a desarmonia. Equivale a dizer que ele tinha uma postura de desequilíbrio, fazia por merecer estar em contato psíquico com aquelas entidades infelizes e perturbadoras, mas ela não tinha isso. E graças à conduta dela, o lar ficava protegido. Ele poderia até não se sentir muito bem colocado e até deslocado no lar e a serviço das entidades, influenciado pelas entidades, até sair do lar, a se afastar. É uma das estratégias de um espírito, por exemplo, obsessor, que pode afastar a sua vítima do lar, porque no lar ele não consegue ter acesso a ela. Mas equivale a dizer que não se havia, portanto, esse acesso, essa influenciação por conta da conduta da senhora, que era uma conduta nobre, notável. E André Luiz vai dizer, como se estivéssemos ante um santuário que não deveríamos penetrar sem um religioso respeito. Essa é uma colocação interessante, porque ele fala isso no momento em que o rapaz adentra-se no quarto do casal, e ao adentrar-se no quarto do casal, onde a senhora estava lá, ele se acerca, e quando se acerca, a senhora desdobra-se do corpo, está fora do corpo, o corpo dormindo, ela em emancipação da alma, lúcida, recebe Alexandre, cumprimenta em estado de lucidez, cumprimenta também André Luiz e pede-lhe para entrar de maneira singela, de maneira educada, e eles entram com maior respeito. Portanto, ali, naturalmente, com a concordância dela, eles entram no quarto do casal. Portanto, André Luiz vai dizer, como se estivéssemos dentro de um santuário. Equivale dizer, meus amigos, que não apenas o centro espírita está protegido com defesas magnéticas, é claro, de ação perturbadora de espíritos que podem nos atenazar, mas também podemos fazer isso em nosso lar, em nossa casa. Gerar defesas magnéticas em nosso lar, para que ele seja realmente um santuário de luz, um acesso, inclusive, de espíritos bons, protegendo a nossa privacidade, porque os bons espíritos respeitam a nossa privacidade. Joana de Ângeles e outras entidades espirituais também falam isso que André Luiz está falando aqui, que a privacidade do casal, da vida conjugal, é respeitada por pessoas sérias, nobres. No caso, a mulher ali era uma pessoa séria, nobre, e isso já credenciava a proteção do casal, porque nós temos o direito à privacidade. Agora, se os indivíduos no relacionamento conjugal, ou se a relação é uma relação promíscua, perturbadora, uma relação viciada, uma relação de promiscuidade,
É natural que essa relação tem acesso de espíritos obsessores. É um espetáculo público de entidades desencarnadas, viciadas, em desequilíbrio inferior, porque naturalmente é a lei das afinidades. Mas se os indivíduos são sérios e se buscam na intimidade conjugal e até no vínculo sexual, no vínculo de intimidade, aquilo é respeitado, visto como algo santo. Há defesas magnéticas impedindo obsessores de entrar e participar da vida íntima do casal. E se por acaso houver uma reencarnação, o perispírito do reencarnante que vai ser mais tarde imantado ao óvulo que vai fecundar, ou ao espermatozoide, corrigindo, que vai fecundar, viajando na trompa de Falópio, imprime após o ato sexual, não é durante, porque a nossa privacidade tem naturalmente o respeito dos bons espíritos. A esposa vem atender a porta, como diz em desdobramento, era uma mulher também notável, com uma conduta nobre, e André Luiz vai dizer, o leito rodeava-se de intensa luminosidade. André Luiz fica embevecido com aquilo. O rapaz deita-se e logo pega no sono. A senhora desdobrada, olhando ele com compaixão, acerca-se dele para envolvê-lo em um abraço, que ele naturalmente aconchega-se ainda mais perto dela, espiritualmente falando. O corpo dele se aproxima dela, como se estivesse sentindo ela acariciá-lo, como se ela estivesse colocando ele no colo. Enquanto ele dormia ali fisicamente, ela em espírito colocava ele no colo e ele parecia se aconchegar ainda mais perto dela, se aproximar ainda mais dela, parecendo sentir-lhe a presença e a vibração. André Luiz fica profundamente sensibilizado e ela começa a fazer uma oração. Cecília, o nome da senhora, faz uma oração sentida. Raios de luz começam a se projetar do seu coração, que André Luiz diz se torna uma espécie de foco ardente que ilumina toda a sala, todo o recinto com foco de luz intenso. O coração dela irradiava essa luz e as formas escuras do vampirismo são destruídas, imediatamente destruídas, de tal forma que André Luiz fica estupefato, fica surpreso com aquela ocorrência, fica profundamente emocionado, sensibilizado às formas psíquicas vampiras que foram trazidas ao lar, que foram levadas ao lar, pelo rapaz invigilante, pelo jovem transtornado na área do sexo, foram destruídas como se houvesse uma espécie de morte de ácaro pela incidência de sol, ou morte de bacilos alergênicos pela incidência solar. Então, a oração causa profunda emoção em André Luiz. Vamos dar agora uma pausa para logo mais retornar. Queridos amigos, estamos de volta. No último momento, na terceira parte do nosso vídeo de hoje, abordando o capítulo 6, Oração, do livro Missionários da Luz. Como dissemos, a prece de Cecília envolveu todo o quarto, a alcova do casal, o leito conjugal de luz, a ponto de destruir as formas variadas de vampirismo que o rapaz cultivava, desimpregnando, pelo menos de maneira parcial ou momentânea, daqueles vampiros, daqueles bacilos psíquicos escuros que André Luiz descreve com muita propriedade no seu livro. Alexandre então sorri e diz: a prece é o mais eficiente antídoto. Alexandre parece estar respondendo aos questionamentos que André Luiz faz no início do capítulo, quando ele pergunta que estratégia tomar diante daqueles bacilos psíquicos. Que estratégia tomar diante daquelas ocorrências, uma vez que ele conhecia as estratégias orgânicas para dar conta de infecções, de problemáticas na área da tuberculose, na área do câncer, da lepra, as propostas e procedimentos terapêuticos diante de uma série de problemas circulatórios, de problemas orgânicos variados, de infecções generalizadas, de problemas na área da imunologia, na área da respiração, do aparelho respiratório, das alterações endócrinas e assim por diante. Mas que providência tomar, que estratégia médico-terapêutica diante daqueles bacilos psíquicos? Alexandre, no final do capítulo, parece responder a André Luiz quando diz: a oração é o mais eficiente antídoto. E mais adiante ele diz: a prece não é movimento mecânico dos lábios, não é nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação.
Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Que extraordinário! O espírito pode emitir raios de espantoso poder no momento da oração, uma oração sentida, uma oração sincera, uma oração verdadeira, quando a alma realmente ora, não com os lábios, como diz aqui Alexandre, mas com o coração. A prece sentida tem um poder extraordinário, não apenas no sentido psíquico e espiritual, como André Luiz coloca, mas no sentido físico, porque vai harmonizar as nossas células. Se o perispírito é responsável pela multiplicação celular, substituindo inclusive células danosas ou danificadas por outras células mais sadias, é natural que o perispírito também, envolvido em halo de luz, em vibrações saudáveis pela oração, vai colaborar, direto ou indiretamente, com multiplicação de células saudáveis, transformando, portanto, a nossa saúde em um bem-estar permanente. E André Luiz fica embevecido com aquela lição, com aquela experiência, a privacidade do casal, as defesas magnéticas do lar. Como nós não podemos colher essas informações para a nossa vida diária? Por que não fazer também no nosso lar o santuário? Através da oração e, sobretudo, da conduta, do comportamento reto, da postura equilibrada. Então André Luiz volta à carga e pergunta a Alexandre: bastará o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? A resposta de Alexandre é clara. Vai naturalmente responder que não. O doente vai precisar fazer o seu próprio caminho, a sua própria terapêutica. Ninguém vai poder tomar o remédio pelo outro. Ninguém pode iluminar-se pelo outro, porque a iluminação é pessoal, o crescimento é pessoal. E é assim, porque é a lei. Ninguém, mesmo que queira não vai poder realizar o trabalho que cabe ao outro realizar, que é o seu esforço pessoal para a iluminação. O rapaz precisa fazer o seu trabalho para superar aquele vício, para romper as algemas que o mantêm em níveis inferiores da evolução moral, da conduta moral, em face do seu vício compulsivo na área do sexo, as suas variações de parceiras, as suas experiências irresponsáveis de natureza extraconjugal, em que ele inclusive desrespeita o lar esse que não é atacado espiritualmente em face da conduta nobre da sua esposa. Então, Alexandre volta e diz: é necessário lembrar, diz ele a André Luiz, que o potencial da emissão divina pertence a ela, não a ele. É ela que tem esse potencial. Envolve ele, porque a misericórdia divina é incessante, e ele, no mesmo ambiente, acaba sendo contaminado pelo bem, e não o mal contamina ela. É o bem que o envolve de tal forma, e ele é beneficiado, é agraciado com isso. Agraciado de tal forma que André Luiz vai ouvir de Alexandre o seguinte: isso pode se constituir uma espécie de acréscimo de misericórdia. Por merecimento, ele merece estar em sintonia psíquica desorganizada, mesmo dentro do lar. Mas por acréscimo de misericórdia em face dos méritos da sua esposa, ele recebe aquela bênção. Mas Alexandre faz questão de ressaltar: o potencial da emissão divina pertence a ela, não a ele. E vai acrescentar: receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Receber o bem, o auxílio do bem, não quer dizer que a pessoa seja bom. Às vezes é um acréscimo de misericórdia, o que dá mais responsabilidade ao indivíduo. Nunca me esqueci que certa vez eu vi o médium e orador espírita José Raul Teixeira dizer que os benfeitores da vida maior disseram a ele que toda vez quando ele é agraciado com um contato, uma mensagem, uma influência, uma ajuda, uma manifestação de um espírito guia, de um espírito mentor, isso significa para o médium um acréscimo de responsabilidade, como se ele devesse a vida. E toda vez que o médium recebia o espírito sofredor para atuar na condição de enfermeiro, entre aspas, do mundo espiritual, enfermeiro daquele espírito que sofre, dando passagem ao espírito para ter as suas dores aliviadas, é mérito na contabilidade das suas ações. Equivale a dizer, quando recebo um espírito sofredor e o ajudo, é crédito na minha contabilidade espiritual. Quando eu recebo o espírito mentor,
é débito que eu estou devendo para com a vida em acréscimo de responsabilidade. E Alexandre conclui dizendo, vale a pena também lembrar e nunca deixemos de esquecer, nunca esqueçamos que toda a cooperação exterior um dia pode ser interrompida. É que vale dizer que essa assistência que o rapaz estava recebendo poderia, mais cedo ou mais tarde, ser interrompida e ele não ter naturalmente o auxílio por falta de mérito e por insistência nos propósitos infelizes. Então esse é um capítulo fascinante, que fala da oração. André Luiz encerra o capítulo, ou melhor, faz algumas considerações na fala de Alexandre, quando Alexandre diz que, por que se espantar de tudo isso? Nós recebemos raios o tempo todo. De cima, solares, ultravioletas, infravermelhos, debaixo da Terra uma série de raios que nos alcançam também da superfície da Terra, através dos seus elementos químicos, e naturalmente diretamente também recebemos outros raios que nos alcançam. O corpo humano, diz ele, André Luiz, recebe trilhões de raios e de radiações por segundo, chamando-nos a atenção. É natural que psiquicamente nós estamos também vibrando o tempo todo. A oração é o melhor recurso para estarmos em sintonia psíquica com a divindade, para estarmos refrigerando a alma, renovando a nossa estrutura espiritual. Não foi por outra razão que o homem de Nazaré nunca descurava da oração. Ele já estava em constante contato com o Pai, mas ainda assim, em determinados períodos, saía da multidão, afastava-se da multidão, sempre famélica, atenazada, sempre em algazarra, em barulheira, para refugiar-se na oração e em solidão contactar, ascender aos páramos celestiais para confabular com o Pai. Então é uma lição para todos nós, porque se ele, que era puro por excelência, como diz Allan Kardec, ainda assim contactava com o alto e fazia questão de recorrer habitualmente ao exercício da oração, que diria de nós? Era também para nos dar o exemplo. Que dirá de nós, imperfeitos, que estamos o tempo todo oscilando mentalmente, como necessitamos de oração à semelhança de um medicamento, talvez mais do que alguns medicamentos. Então, essa é uma reflexão que André Luiz deixa para todos nós, riquíssimas. Esperamos ter contribuído de alguma forma para a reflexão dos senhores e das senhoras que nos assistem, através da motivação desse estudo desta obra magnífica, a obra Missionários da Luz. Nos envie um e-mail. O e-mail do nosso canal é raciocíniosespíritas@gmail.com. Envie e-mail, faça sua pergunta, dê-nos feedback, dê-nos um retorno, faça a sua avaliação, teremos o maior prazer de responder e de ler todas. E, na medida do possível, responder se tivermos a condição de assim o fazer. Então, chegamos ao nosso momento final do nosso vídeo de hoje, agradecendo a oportunidade e dizendo até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.